Você já ouviu alguém de Campo Grande, Bangu ou Madureira dizer que foi ao centro do Rio como se tivesse viajado? Não é figura de linguagem, é exatamente o que as pessoas falam. Uma pesquisadora da Unirio, chamada Amanda Rabelo, fez um estudo sobre estudantes do Instituto de Educação Sara Kubitschek, o IESC, em Campo Grande. Ela descobriu algo que qualquer morador da Zona Oeste reconhece de imediato. Havia jovens de 19, 20 anos que nunca tinham ido ao centro da cidade onde nasceram. Colegas que nunca tinham entrado num teatro ou num museu. Não por falta de curiosidade, mas porque sair do bairro era caro, demorado e cansativo. E no fundo, desnecessário. Campo Grande tinha tudo o que elas precisavam. O diretor da escola tinha um nome para isso: feudo. Hoje a gente vai entender por que o subúrbio carioca funciona assim. Porque ele tem uma lógica diferente do subúrbio americano que a gente viu no episódio anterior. E porque o lugar onde você mora moldou muito mais do que você imagina quem você é, quem você vota, no que você acredita e o que você acha que é possível para sua vida. Vem comigo. No episódio anterior, vimos como o subúrbio americano nasceu do carro. O subúrbio carioca nasceu de forma diferente, do trem. A Central do Brasil, a antiga estrada de ferro Dom Pedro II, foi construída em 1858 e conectava a periferia da Zona Norte e Zona Oeste ao centro comercial e político da cidade. Enquanto os bondes elétricos serviam e valorizavam a Zona Sul, os trens permitiam a ocupação da periferia por classes com menos recursos. Mas nem tudo é poesia na cidade maravilhosa. E o maior trabalho do carioca é chegar ao seu trabalho. Sabe Deus o sacrifício da viagem de ida ou de volta? E não adianta nada ficar nervoso. Paciência, meu amigo. A essa altura, o anjo da guarda dos passageiros desceu um ponto antes, que ele não é bobo. Viagens assim, quase suicidas, são contingências que o carioca tem de enfrentar. A falta de transporte adequado a tal o obriga. Veículos seguros e limpos, mais transporte, municipalização dos serviços de transportes urbanos, o comando único faria do Rio a cidade maravilhosa dos nossos sonhos. Durante grande parte do século XX, chamaram-se subúrbios os bairros da população mais humilde que foram crescendo ao longo da linha férrea. Os bairros ganharam até os nomes das estações: Cascadura, Madureira, Meyer. O trem não era transporte de status, era transporte de trabalhador. Isso já diz muito sobre o tipo de subúrbio que nasceu aqui. O subúrbio cresceu desordenado. Novas ruas foram surgindo no entorno das estações ferroviárias, sem planejamento, projeto urbanístico e sem apoio do poder público. Ele não é periférico no sentido cultural, é periférico no sentido geográfico e econômico, mas tem uma riqueza cultural enorme. Bairros como Madureira, conhecidos por suas escolas de samba Portela e Império Serrano, o Meyer experimentou crescimento significativo na década de 1950, abrigando a maior sala de cinema da América Latina e o shopping do Meyer, considerado o primeiro shopping center do Brasil. O subúrbio carioca produziu samba, funk, cultura de rua, identidade forte. O problema nunca foi falta de identidade, foi falta de reconhecimento. A questão de renda parece ser muito importante na definição do que é e do que não é subúrbio carioca. Meyer e Copacabana estão igualmente a cerca de 11 km do centro, porém, Meyer é comumente visto como subúrbio e Copacabana não. A Barra da Tijuca está a cerca de 30 km do centro e não é vista como subúrbio. Como disse o pesquisador Fernandes, é a classe social que determina o que é subúrbio. A geografia não importa. A distância não define o subúrbio. A classe define. 2 bairros aqui distantes do centro, um rico e um pobre, e só um deles é chamado de subúrbio, e o outro é de bairro nobre. Isso não é inocente. Ele sabe que o meu irmão já é um limão. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. É uma hierarquia escrita na linguagem da cidade. E ela tem consequências reais na autoestima, nas oportunidades e na percepção de mundo de quem mora em cada um desses lugares. Com a reforma de Pereira Passos e o advento da linha férrea,
o termo subúrbio ganhou um significado pejorativo. A vida no Rio ainda corria por ruas estreitas e casarios ao estilo português quando um prefeito decidiu transformar a então capital do país numa metrópole. Foi Pereira Passos quem colocou a cidade no século XX. Foi também uma limpeza social, não muito politicamente correta nos nossos dias. Ele tirou os pobres do centro, jogá-los na Zona Norte. Então o centro seria o local de trabalho, a Zona Sul o local onde morariam as elites e o pobre teria que ir para a Zona Norte, que era o local de fábricas e tudo mais. A mudança começou pelas ruas. 60 delas foram alargadas. Uma grande avenida com charme francês foi rasgada no centro da cidade, a hoje Rio Branco. Esse projeto de alargamento era também um projeto higienista, uma ambição civilizatória, que era a ideia de você eliminar certos focos de doença. Essas mudanças mexeram profundamente na vida das pessoas. As elites queriam mostrar que eram civilizadas. O centro da cidade virou então uma grande passarela para o desfile dos senhores e senhoras com seus ternos, vestidos e chapéus franceses para um calor tupiniquim de 40 graus. Sorte é que essa moda passou, mas o legado de Pereira Passos continua imponente no caminho de quem passa. Ser suburbano virou sinônimo de ser cafona, atrasado, de segunda categoria. Sabe qual é o problema de acordar no Meyer? O Meyer. Porque se você acorda numa Paris, você acorda onde? Numa Paris, entendeu? Aí você desce na padaria pra comprar uma baguete, você posta, marca a localização, ó, neguinho, ó, curte você, ó, até o fim. Aqui no Meyer você desce pra comprar um pão, a chapa, na padaria você marca Meyer, você perde um K. Meu amor, este restaurante vai bombar, a gente vai ganhar muito dinheiro de quebra, então vamos conhecer gente legal. Quem é que legal vai vir aqui, gente? Uma pessoa abre um restaurante legal, pra ter pessoa legal, abre numa Paris, abre numa Nova York, no Milão, abre no Meyer. Amor, por que você não pensa pelo lado bom? Mas qual é o lado bom, gente? O lado bom no Meyer é só se for o lado de fora do Meyer, que é o lado bom. Qual é o lado bom? É o lado de fora daqui? Volta agora para o estudo da Amanda Rabelo sobre Campo Grande. O que ela encontrou foi algo que os estudantes de espaço urbano chamam de fechamento territorial. Um bairro que, pela distância, pelo comércio autossuficiente e pela dificuldade de locomoção, se fecha em torno de si. As pessoas nascem lá, estudam lá, trabalham lá, se casam lá e se divertem por lá. E isso não é só preguiça ou falta de curiosidade, é uma estrutura. Campo Grande tem 286 km², maior que muitas cidades brasileiras. Sair do bairro custa tempo e dinheiro, que muita gente não tem. O resultado é que o filósofo Alvax identificou décadas atrás. Quando um grupo humano vive muito tempo num lugar adaptado aos seus hábitos, não só os seus movimentos, mas também os seus pensamentos se regulam pelas referências daquele espaço. Em termos práticos, você começa a achar que o mundo é seu bairro, que as possibilidades disponíveis ali são as possibilidades que existem, e que quem sai viajou. E isso molda tudo. A escolha profissional, o horizonte das expectativas, a visão política e a religião que você segue. A gente gosta de achar que as nossas escolhas são nossas, que o partido que votamos, a religião que seguimos, a profissão que escolhemos vieram de dentro, da nossa personalidade, da nossa cabeça. Mas a psicologia urbana mostra que não é bem assim. O espaço onde você cresceu estabelece um conjunto de referências que você nem percebe que carrega. Quem eram os adultos ao seu redor? Que profissão eles tinham? Em que eles acreditavam? Quais eram os limites do mundo que eles te mostraram? No estudo de Campo Grande, a maioria das jovens que iam para a escola de formação de professores não estavam lá porque escolheram ser professores. Estavam lá porque era a única escola pública de ensino médio e de qualidade acessível na região. Porque a memória local exaltava a docência como profissão digna para a mulher. E porque a família incentivava o que era conhecido e seguro. A escolha individual estava sendo feita dentro de um corredor muito estreito, construído pelo espaço. E isso se repete em tudo. A expansão das
igrejas neopentecostais na periferia carioca não é coincidência. É uma resposta ao vácuo deixado pelo Estado, em lugares onde a estrutura pública de lazer, cultura, suporte social é precária. A religião ocupa o espaço que a praça, o teatro e o posto de saúde deveriam ocupar. O voto também. Bairros que vivem sob controle de milícia ou tráfico constroem uma visão política moldada pelo que é visível e imediato. Quem garante segurança, quem distribui botijão de gás, quem aparece no dia a dia. Isso explica escolhas eleitorais que de fora parecem inexplicáveis. Aqui a gente precisa juntar os dois modelos que o Rio produziu, porque eles são opostos em tudo, mas chega a um resultado parecido. Popular, com identidade cultural forte, mas abandonado pelo Estado, controlado pelo crime organizado, com transporte precário e acesso restrito à cultura e educação pública de qualidade. O isolamento aqui é imposto de fora, pela distância, pela violência e pela ausência de estrutura. Agora, do outro lado, a Barra da Tijuca e os condomínios fechados. Rico, planejado, com infraestrutura própria. O isolamento aqui é comprado, pago na taxa de condomínio, na guarita blindada, nas câmeras. A escolha de não se misturar é uma decisão consciente, vendida como segurança e qualidade de vida. Mas os dois isolamentos produzem a mesma coisa, uma bolha. Uma percepção de mundo que é construída pelo espelho, não pelo encontro com o diferente. Tem um capítulo da história do subúrbio carioca que precisa ser dito claramente. Nos anos 1960 e 70, o governo do Rio de Janeiro, sob a ditadura militar, promoveu remoções em massa de favelas da zona sul do Rio de Janeiro. O objetivo declarado era higienizar as áreas nobres. O real era valorizar a zona sul. Comunidades inteiras foram destruídas e as pessoas jogadas em conjuntos habitacionais na zona norte e zona oeste. Cidade de Deus, Vila Kennedy, Cidade Alta. Sem emprego por perto, sem escola suficiente, sem transporte decente e sem memória do lugar. Aqui entra o conceito do Alvax, de forma brutal. Quando você arranca um grupo do seu espaço de memória e joga numa área sem história, sem vínculos, sem marcos, você não está só mudando o endereço das pessoas, você está destruindo a memória coletiva delas. E no vácuo dessa destruição, como vimos no episódio anterior, o crime organizado construiu o que o Estado se recusou a construir. Uma estrutura de pertencimento, de proteção, de identidade territorial. Se você nunca assistiu o filme Cidade de Deus com um olhar urbanístico, vale rever. Preste atenção na estrutura física do conjunto. As ruas, os blocos, os espaços. O filme conta uma história, a arquitetura e o urbanismo conta outra. Juntas, elas explicam muito do que aconteceu. Recomendo assistir também o documentário Remoção, que casa bem com o contexto do filme. O feudo não nasceu do nada. E lembre-se, nada é do nada. Foi criado por uma política deliberada de abandono. Então, quando o diretor do IESC dizia que Campo Grande era um feudo, ele estava descrevendo algo real. Mas o que ele talvez não estivesse dizendo é que esse feudo não foi construído pelos moradores. Foi construído pela ausência do Estado, pelo transporte precário, pela falta de cultura pública acessível, pelas remoções que destruíram vínculos, pela cidade que decidiu, de forma consciente, que certas regiões não precisavam de investimento. Mas o que ele talvez não estivesse dizendo é que esse feudo não foi construído pelos moradores. Foi construído pela ausência do Estado, pelo transporte precário, pela falta de cultura pública acessível, pelas remoções que destruíram vínculos, pela cidade que decidiu, de forma consciente, que certas regiões não precisavam de investimento. O lugar onde você mora não é neutro. Ele te oferece um conjunto de possibilidades e te esconde outras. Ele te mostra certos adultos como modelo e apaga a existência de outros. Ele te diz, sem dizer, o que é razoável querer. E a pergunta que fica não é por que as pessoas daqui são assim. A pergunta certa é, o que essa cidade decidiu oferecer e recusar para as pessoas que moram aqui? No próximo episódio, a gente mergulha na psicologia de tudo isso. O não lugar. A crise de pertencimento. O que acontece com a cabeça de quem vive entre dois mundos e não pertence a lugar nenhum. Te vejo lá.